Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 6, A Era dos Sete Espíritos. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, A Era dos Sete Espíritos. Quinta-feira. Ler com oração Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz: Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Temos uma porta aberta diante de nós. Já vimos que somos um pequenino rebanho, os trabalhadores da última hora, e que temos pouca força, conforme lemos em Apocalipse. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Capítulo 3, versículos 7 e 8 do livro de Apocalipse. Graças a Deus, amamos as palavras fundamental e profética que nos alimentam e nos dão direção. E também não negamos o nome do Senhor, pelo contrário, nós o invocamos constantemente para permanecer conectados a Ele. Embora a igreja em Filadélfia tenha pouca força, o Senhor pôs diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Por isso muitos não compreendem o que acontece conosco. Não compreendem, por exemplo, porque em meio a uma pandemia distribuímos mais de 2 milhões de livros espirituais em um ano. Nada pode barrar o avanço do Evangelho, pois o Senhor nos abriu a porta. Ele é aquele que tem a chave de Davi, a chave do reino. A Deus aprouve dar no seu reino. E Ele ainda nos fez a maravilhosa promessa de livrar-nos da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. A razão disso é que a igreja em Filadélfia é composta de vencedores. Devemos somente manter o estado de vigilância e entregar nossos 5 pães e 2 peixes nas mãos do Senhor, para Ele realizar grandes coisas, os usando e multiplicando. Prosseguindo a leitura de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, lemos: Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A igreja em Filadélfia já tem a coroa. Graças a Deus. Em virtude do milagre da aurora, muitos irmãos que sofriam de apatia espiritual mudaram de estado. Agora estão sóbrios e almejam ser vencedores. Precisamos apenas conservar o que temos, ter sobriedade para guardar a palavra profética, não negar o nome do Senhor, mas continuar invocando-o até sua volta. Queremos ser vistos conforme esta descrição. Quem é essa que desponta nas alturas como a luz do alvorecer, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como o exército desfilando com suas bandeiras? Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10, versão King James atualizada. Essa é a realidade dos trabalhadores da última hora, do pequenino rebanho da igreja, que se desperta para o momento da aurora. Por isso, querido leitor, vale a pena vigiar. E uma maneira prática de fazer isso é pregar o Evangelho completo, que é introduzir as pessoas no viver da igreja e cuidar delas. É certo que nem todos que ouviram o Evangelho que pregamos virão reunir-se conosco. Entretanto, seremos responsáveis por cuidar bem daqueles que o Senhor nos confiou e dos que se achegarem a nós. Nosso objetivo é trabalhar para fazer parte dos 144 mil que serão arrebatados vivos. Reiteramos então a importância de nosso estado de vigilância, pois quando o sol alcançar a aurora náutica, o filho varão será arrebatado ao trono de Deus e virá na parousia do Senhor.
Enquanto na terra ocorre a grande tribulação, no céu haverá as bodas do Cordeiro. A igreja gloriosa composta dos vencedores se casará com Cristo. Em seguida, ela descerá para lutar ao lado de seu esposo como exército com bandeiras na guerra de Armagedon, conforme descrito no 6º capítulo de Cantares. Nessa ocasião, serão expulsos Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos os exércitos das nações que virão contra Deus e seu povo. Finalmente, Deus colocará fim a toda a rebeldia que há na terra e nós, os vencedores, estaremos presentes cooperando com Ele. Até lá, vamos atender à santa convocação de Deus. Muitos têm atendido ao chamado de maneira generosa e voluntária, deixando apatia e frieza para trás e se engajando cada vez mais nisso. Que todos possamos aproveitar a porta que o Senhor nos abriu e nos apresentar à batalha do lado do Senhor. Pergunta de hoje: em qual circunstância a igreja aparecerá, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército desfilando com suas bandeiras? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.